Olá pessoal, eu sou o professor Eric e venho trazer para vocês uma resolução quentinha, saindo do forno, das 5 questões de Química do vestibular da UFMS 2022, daqueles que desejam entrar na universidade no ano de 2022, que foi realizado no dia 5 de dezembro de 2021. Farei a resolução com a qualidade que vocês conhecem. Caso vocês não conheçam, vocês podem conferir aqui no meu canal. Tem vídeo com a resolução de todas as provas que já foram realizadas pela UFMS nessa nova fase em que ela voltou a cobrar vestibular. Tenho resoluções de outras provas também, então recomendo que vocês confiram, certo? Caso vocês gostem, lembre-se aí de se inscrever no canal e dar a sua curtida. Então, vamos começar aqui comentando sobre essa prova. Bem, foi mais uma vez, como costuma ser as provas da UFMS, uma prova bastante conteudista, tá? As 5 questões que foram trazidas esse ano foram 5 questões que basicamente cobravam conhecimento de conteúdo. Eram questões muito rápidas, né, de serem feitas. Você basicamente olhava a questão e pensava, né, lembrava, conheço esse conteúdo ou não conheço. Não tinha muito o que pensar, não tinha muitos raciocínios a serem feitos na questão. Era basicamente você saber, lembro desse conteúdo, não lembro, né? E você respondia ou não conseguia responder a questão, tá? Os textos, por exemplo, que traziam um contexto, uma situação, não interferia na resolução da questão, então você não precisava fazer muita interpretação da situação que foi descrita, como costuma ser, né, o vestibular da UFMS. Não teve nenhuma questão de conta, o que tornou uma prova bastante rápida de ser feita, tá? E das 5 questões, eu diria que as 3 primeiras eram questões mais tradicionais, né, de assuntos que costumam ser amplamente trabalhados nas escolas, nos materiais didáticos, tá? Diriam até que eram questões um pouco mais fáceis aí para quem estava bem preparado para a prova, enquanto as 2 últimas questões eram questões um pouquinho mais difíceis, né, com um conteúdo um pouco mais avançado. A questão 44 trabalhava com modelos atômicos modernos, que é um assunto que tem se tornado mais recorrente em vários vestibulares nos últimos anos, né? Então, quem está estudando para a prova, para as provas, para os vestibulares, é bom focar nesse assunto que tem caído com bastante frequência, enquanto a questão 45 era uma questão de geometria molecular com um nível, né, de conhecimento um pouco maior, um pouco mais avançado, certo? Então, daria para dividir essa prova em 2 partes, sendo que, sem dúvida, a questão 45 era a questão mais puxada, mais elaborada. Bem, então, vamos lá, vamos começar a nossa correção. A questão 41, ele traz um texto falando da importância dos modelos científicos na ciência, né? E uma das principais aplicações desse desenvolvimento de modelos é justamente os modelos atômicos, que permite aí, então, a gente ter uma noção, uma ideia baseado nas evidências e nos resultados experimentais de como a gente imaginaria que fosse o átomo, tá? E a parte que interessa na questão, né, depois ele falar sobre modelos, é isso aqui, ó. Ele quer saber qual foi o primeiro modelo atômico utilizado para explicar a relação entre matéria e eletricidade. Tá? Então, a parte que interessa do texto é essa aqui, que eu destaquei de amarelo. E bem, pessoal, qual é o primeiro modelo que fez essa relação entre matéria e eletricidade? A gente costuma falar que o primeiro modelo atômico amplamente aceito pela sociedade científica, né, nos modelos como a gente conhece a sociedade científica atual, foi o modelo de Dalton, só que o modelo de Dalton, conhecido como modelo da bola de bilhar, ele é um modelo que imaginava os átomos, né, como esferas maciças e ainda não trazia nenhum conceito sobre cargas elétricas. O primeiro modelo, né, que trouxe conceitos de carga elétrica, ou seja, associou a matéria, né, afinal os átomos que constituem a matéria, com cargas elétricas, foi o segundo modelo que a gente costuma estudar, que é o modelo de Thomson, né? Também conhecido como o modelo do pudim de passas. Afinal, a Thomson é atribuída à descoberta do elétron, uma partícula de carga negativa, né? E como Thomson descobriu o elétron, ele imaginou, bem, o elétron é uma partícula que tem que fazer parte da matéria, né? Do que constitui a matéria. Então ele imaginou que os átomos
eram partículas de carga positiva, na qual os elétrons, partículas de carga negativa, ficavam enfiados, ficavam incrustados no átomo. E aí, bem, surgiu o conceito de carga elétrica associada à matéria, né? Os átomos positivos e os elétrons negativos. Então, esse foi o primeiro modelo a suscitar essa relação. Com isso, fechamos aqui na alternativa C. A questão 42 é uma questão bem direta, tá? É a clássica questão de identificar a função. Ele traz para nós duas moléculas, o eugenol, né, identificado aqui com a letra A vanilina, indicada com a letra B, fala sobre o uso, a importância dessas moléculas aí na indústria alimentícia e cosmética, mas a parte que interessa aqui é a parte que diz para nós, né, que as duas estruturas químicas têm funções orgânicas semelhantes e diferem em uma. Tá? As funções semelhantes e a diferença de B em relação a A são respectivamente. Tá? Então, ele quer saber quais são as funções em comum e qual é a função diferente entre A e B. Pessoal, as funções em comum aqui, ó, elas são relativamente fáceis de achar, porque se você olhar a parte de baixo da molécula A e B, são idênticas, né? E quais são as funções em comum? Ó? Aqui nós temos um OH, que nós chamamos de hidroxila, ligado ao benzeno. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse OH, com essa hidroxila, porque a hidroxila pode ser álcool, enol ou fenol. Só que no caso do OH ligado a benzeno, nós temos um fenol, né? E nós temos esse fenol tanto na molécula A quanto na molécula B, certo? Outra função que nós temos aqui, ó, é esse outro oxigênio aqui, que se você prestar atenção, ele está entre dois carbonos que eu marquei de verde. Oxigênio entre carbonos, tá? É conhecido como a função éter. Lembrando que, ó, nós temos essa estrutura repetida aqui, ó, tanto no A quanto no B. Então, as funções que são idênticas, né, é fenol e éter. Caso você identificasse isso, você já teria resolvido a questão, né? Você já teria marcado a alternativa D. Mas, para finalizar, ele quer saber qual que é a função que diferencia uma da outra. E, bem, no caso aqui, ó, nós temos mais um oxigênio. Lembrando que quando a gente vai procurar a função, a gente vai justamente olhar ou oxigênio, ou nitrogênio, ou coisas diferentes na molécula, tá? Esse oxigênio, se você prestar atenção, é uma C-O, nós chamamos de carbonila, C-O, e ela está presente no último carbono da estrutura, né? Esse aqui é o último carbono, faz uma C-O. A carbonila na ponta, né? Ou seja, no último carbono da estrutura, nós conhecemos como aldeído, tá? Então, isso finaliza, confirma que a nossa resposta estava na alternativa D. Questão 43. A questão 43, ela começa dando a sensação para nós de que seria uma questão de conta, mas não. É uma questão de deslocamento, de equilíbrio, tá? Ele fala de uma reação na qual nós iremos misturar uma certa quantidade de gás nitrogênio com água, né? E aí ele vai mexer na temperatura, na pressão, até que você consiga fazer a transformação, né, dessa mistura desses dois gases num sal conhecido como nitrito de amônio, ok? Essa reação que vocês podem observar aqui, né? E observem que nessa reação nós temos essa dupla seta, né, de ida e volta, que representa para nós um equilíbrio químico. Apesar de não ser o símbolo correto para representar equilíbrio, né, o símbolo correto é a dupla meia seta. Normalmente isso aqui costumam aparecer nas provas por uma questão de formatação, né? Difícil você ter um equipamento, um computador que tenha registrado esse símbolo aqui do equilíbrio, então a gente troca pela dupla meia seta. Lembrando que eu optei por manter aqui nesse slide as mesmas imagens, a mesma formatação da prova original, tá? Então por isso que eu mantive aqui essa dupla seta. Mas enfim, é uma reação de equilíbrio. E a parte que interessa aqui é que ele fala o seguinte, ó, com o intuito de tornar a reação do produto favorecida, ou seja, eu quero formar uma quantidade maior de produto, foram feitas 3 intervenções separadamente. E aí, pessoal, eu vou cortar essa primeira parte do texto e vou deixar a parte que interessa aqui com as alternativas para a gente avaliar, tá? Na primeira intervenção, adicionou-se um catalisador de ródio à reação.
Então, vamos interpretar essa primeira intervenção, lembrando que o nosso objetivo é formar mais produto. Então, eu vou colocar aqui a primeira intervenção, que foi a adição de um catalisador. A adição de um catalisador no equilíbrio vai fazer com que a gente atinja o equilíbrio mais cedo, ou seja, que leve menos tempo para chegar a, digamos, a situação final da reação. Entretanto, não vai formar mais produto, tá? Então, se o meu objetivo é formar mais produto, a adição de catalisador não é uma boa medida, tá? Ela vai fazer com que a reação termine mais cedo, mas não vai aumentar a quantidade de produto formada. Afinal, catalisador não desloca o equilíbrio. Então, a gente vai colocar aqui, ó, que a primeira intervenção ela não desloca o equilíbrio, certo? Continuando aqui, ele diz que na segunda intervenção, na segunda, diminui-se a pressão do sistema. Pessoal, quando a gente diminui a pressão do sistema, o que acontece? O equilíbrio ele vai tentar dar uma resposta contrária ao movimento que eu fiz. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou diminuindo a pressão, o equilíbrio ele vai querer voltar à situação que era antes. Ele vai tentar, de alguma maneira, aumentar a pressão. E o que o equilíbrio pode fazer para aumentar a pressão, em resposta à diminuição que eu causei? Ele pode fazer isso deslocando-se para o sentido que tenha mais gás na reação. Então, olha só, nessa reação nós temos uma molécula gasosa de N2 e duas de H2, totalizando 3 moléculas gasosas nos reagentes. Enquanto nos produtos eu só tenho uma molécula desse nitrito de amônio que é sólida, ou seja, eu não tenho nenhum gás no produto. E lembre-se, quando você diminui a pressão, você vai deslocar para o sentido com mais gás, o sentido que provoque uma maior pressão interna. Então, essa minha segunda medida, ela na verdade deslocaria o equilíbrio para os reagentes, ou deslocaria para o lado esquerdo, tá? E por fim, ele fala que a última intervenção adicionou-se 0,100 mols por litro de nitrito de amônio, ou seja, ele adicionou mais produto. E o que acontece quando nós adicionamos mais de uma substância? Essa substância que foi adicionada ao sistema, ela passa a ficar em excesso no meu sistema. E aí o meu sistema vai responder como? Se tem algo em excesso, ele vai tentar consumir esse excesso, deslocando no sentido oposto. Então, no caso, se eu estou adicionando um produto, ele também irá deslocar para a esquerda. Ele vai tentar consumir esse produto, e aí, para consumir esse produto, ele desloca para a esquerda, formando uma quantidade maior de reagente. Então, observa que das 3 intervenções, nenhuma favoreceu a formação do produto que está do lado direito, tá? Então, como nenhuma favoreceu a adição do produto, que era o objetivo, a melhor opção, de fato, é a opção B. Nenhuma das intervenções tornará a reação do produto favorecida, tá? Bem, só para confirmar que as outras estão erradas, a adição do catalisador tornará a reação do produto favorecida. A gente viu que, na verdade, não favorece ninguém. A diminuição da pressão deslocará em direção ao produto. Nós vimos que a diminuição desloca para a esquerda, para os reagentes. Com a adição do sal, lembrando que eu mantive a formatação da prova, tá? A prova estava com esse 4, esse 2 grandão, mas com a adição do nitrito de amônio, mais produto será formado. Foi a terceira intervenção que nós vimos que desloca para a esquerda, para os reagentes. E no item E, somente a diminuição da pressão, que seria a segunda intervenção, e a adição de um catalisador, que seria a primeira, são capazes de deslocar a reação em direção ao produto. E nós vimos que nenhuma desloca em relação ao produto, o que confirma para nós que a melhor alternativa, de fato, é a alternativa B. Bem, vamos à questão 44. A questão 44 ela traz para nós o modelo atômico de Bohr. Para quem não se lembra, pessoal, o Bohr ele veio complementar o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford é aquela na qual nós temos o núcleo com prótons e nêutrons e elétrons circulando ao redor. Tá? O que Bohr complementou? Bohr ele trouxe para nós os conceitos de níveis eletrônicos, de órbitas que os elétrons ocupam ao circular ao redor do núcleo. Então, ele fala para nós que o gráfico a seguir representa possíveis decaimentos em um átomo de hidrogênio, considerando apenas os primeiros 4 níveis de energia. Então, o que acontece? O átomo de hidrogênio tem um elétron, e como os elétrons eles ocupam níveis, órbitas, ele poderia estar no nível 1, 2, 3 e 4,
E o decaimento é quando o elétron ele vai para o nível mais externo e volta para o nível mais interno, mais próximo do núcleo. E ele pergunta para nós qual dessas transições eletrônicas correspondem, respectivamente, às linhas espectrais de maior e menor frequência. Bem, o que a gente tem que saber nessa questão aqui? Uma primeira observação muito interessante, a gente vê que esse gráfico ele traz para nós a quantidade de energia, tá? Medida em joules. Significa que quanto mais em cima eu tiver, maior vai ser a quantidade de energia, certo? Isso é uma informação bem importante. Só que, na verdade, ele quer saber qual deles vai ter maior e menor frequência. Então, olha só, nós temos um gráfico de energia, mas ele pergunta em relação à frequência. O que nós vamos ter que lembrar, pessoal? Aqui a gente vai ter que lembrar que a energia e a frequência elas são diretamente proporcionais. Existe uma fórmula que a gente costuma trabalhar nesses modelos atômicos mais modernos, nos modelos quânticos, que diz que a energia é a constante de Planck, H, vezes a frequência. Como a constante de Planck, como o próprio nome diz, é constante, é um valor fixo, né? Na verdade, significa que quanto maior o valor de F, né, maior vai ser o E. Afinal, eu estou multiplicando F por um valor fixo. Ou seja, quanto mais energia, maior a frequência. E ele pergunta para mim, né, quais são as linhas com maior e menor frequência. Ou seja, ele quer saber quais são as linhas que têm mais e menos energia. E aí, pessoal, aqui vira um exercício meio que fácil de identificar. Qual que é a linha que tem maior energia? Lembrando que a linha vertical é energia. A linha que tem maior energia, pessoal, é essa aqui que desce do nível 4 até o nível 1. Né? É a maior seta de todas, é a que tem mais energia. Tá? Então, a maior é a transição na qual o elétron sai do quarto nível e vai para o primeiro. E qual vai ser a menor transição? A menor transição vai ser a menor seta, né? E dentre essas setas aqui, a menor é justamente aquela que sai do nível 4 para o nível 3. Tá? Então, respectivamente, maior e menor é de 4 para 1 e de 4 para 3, o que leva então a gente a marcar a alternativa A. E fazendo um pequeno adendo aqui, né, uma pequena complementação em relação a essa questão, uma das maneiras da gente lembrar que a energia é diretamente proporcional à frequência pode vir das aulas de física, na qual o professor de vocês, ao explicar ondas eletromagnéticas, que são ondas de rádio, micro-ondas, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama, tá? Provavelmente o professor de vocês falou que a diferença entre as ondas é o comprimento de onda e a frequência, né? Sendo que aquelas que têm maiores frequências são justamente as mais energéticas. A gente vê isso aí também quando estuda radioatividade em química, quando a gente fala dos perigos da radiação gama. Tá? A radiação gama é uma onda com uma frequência muito alta, tá? E por consequência, devido ao fato de ter uma frequência muito alta, são ondas com muita energia. Então é uma outra maneira, né, caso não soubesse a fórmula, de você lembrar que quanto maior a energia, maior a frequência, certo? Bem, chegamos então à questão 45, a que eu considerei a questão mais complicada dessa prova, né? Ou pelo menos que exigia um nível de conhecimento um pouco mais avançado sobre geometria molecular. Ela traz um contexto que vai ser importante para a gente, tá? Ela fala que o grupo nitro é utilizado na fabricação dos principais explosivos. Essa parte aqui até que não interessa muito. Mas depois ele vai explicar para nós como costuma funcionar as moléculas, né, as substâncias químicas que são utilizadas nos explosivos. Ele fala que os explosivos são formados por moléculas que possuem grande densidade de energia, que é a quantidade de energia armazenada. Depois ele explica um pouco mais para nós, tá? Moléculas que possuem ligações tensionadas possuem densidade de energia maior que as moléculas não tensionadas. Na verdade, o que acontece? Quando eu estou falando de um explosivo, eu quero uma molécula que reaja com muita facilidade e que reaja de maneira muito rápida. Essa é a característica de uma explosão, né? É uma reação química que ocorre de maneira extremamente rápida, extremamente violenta, ok? Bem, e quais são as moléculas que têm essa característica? Vão ser moléculas que a gente fala que são extremamente instáveis, ou tentando traduzir para uma linguagem um pouco mais acessível, são moléculas que estão numa situação um pouco mais desconfortáveis, né? Daí que vem a palavra aqui tensionada, estão sob tensão. Por quê?
Porque se elas estão sob tensão, se elas estão numa situação desconfortável, elas vão buscar da maneira mais rápida possível sair dessa situação. E daí que vem, né, a velocidade das reações de explosão. São elas tentando ir para uma situação mais estável de maneira mais rápida possível, tá? Bem, e o que acontece aqui? Observem, ele vai pedir, né, qual das seguintes moléculas é a mais adequada para ser utilizada como suporte de grupos nitro, né, no sentido de você ter uma molécula que seja muito explosiva. E observem que todas essas moléculas aqui são orgânicas, envolvem carbono, tá? E aqui a gente vai ter que lembrar alguns conceitos de geometria. Bem, em todas as opções, exceto na alternativa D, nós temos carbonos que só faz ligação simples. E lembrando, quando o carbono ele faz ligação simples, ele tem a geometria, só ligação simples, né? Ele tem a geometria tetraédrica, que é uma geometria cujos ângulos de ligação é 109,5 graus. Bem, essa aqui seria a ligação, o ângulo ideal, né, da geometria tetraédrica, mas quando a gente fala de figuras fechadas, como é o caso, por exemplo, aqui do hexágono, do pentágono ou do heptágono que nós temos aqui, eu vou ter que mexer nesse ângulo para conseguir fechar essa figura. Tá? Para quem não se lembra da matemática, como que eu posso, por exemplo, descobrir qual que é o ângulo aqui, ó, de um hexágono? Bem, a soma dos ângulos internos de uma figura fechada é n menos 2 vezes 180, beleza? Essa é a soma dos ângulos. Se eu quiser saber o valor de cada ângulo, lembrando que n é o número de lados, tá? Você vai dividir pelo número de lados. Então, por exemplo, no caso do hexágono, o n é igual a 6, e se eu fizer a conta, eu vou chegar aqui no valor de 120 graus. Tá? No caso do pentágono, o n é 5, e se eu fizer essa conta, eu vou chegar no valor de 108 graus, certo? E no caso do heptaedro, eu fiz aqui por curiosidade, vai dar 128, alguma coisa, se não me engano, 128,6 graus, tá? E o que vai acontecer no caso dessas figuras fechadas? Olha só. Quando nós temos o tetraedro, vou mostrar aqui para vocês com caneta, tá? O tetraedro ele tem mais ou menos esse formato aqui, ó, onde minha mão seria o carbono e cada caneta representaria uma ligação. No tetraedro ideal, né, os ângulos entre cada caneta seria 109,5. Quando eu vou formar uma figura fechada, como por exemplo o hexágono, o ângulo vai ter que ser 120. Então eu vou ter que criar uma tensão, por quê? Porque eu vou ter que abrir essa ligação. Ela vai sair da situação confortável, que era 109,5, e ela vai ter que ficar no ângulo de 120, tá? No caso, por exemplo, do pentágono, né, ele vai ser o ângulo de 108, na verdade eu vou ter que fechar um pouquinho, tá? Mas observa, por exemplo, ó, que o pentágono ele tem um ângulo muito próximo do ângulo ideal, tá? Então, por exemplo, figuras com 5 carbonos, né, numa estrutura fechada, são relativamente comuns. No caso do hexágono, 120 já gera uma tensão, mas é relativamente comum. Não sei se vocês notaram, mas, por exemplo, figuras com 7 carbonos, figura com 3 carbonos, figuras fechadas com 4 carbonos já não são tão comuns. Por quê? Porque gera muita tensão. Por exemplo, se eu tenho 4 carbonos, seria ângulo de 90 graus, eu teria que fechar muito. E isso gera tensão, deixa a molécula extremamente instável. Ela vai tentar reagir com facilidade. A mesma coisa aqui, ó, por exemplo, no caso do heptaedro, que é 128,6, você vai abrir muito e vai gerar muita tensão. Então, por exemplo, entre essas três moléculas, sem dúvida nenhuma, a mais instável é o heptaedro, é a alternativa E. Só que a questão ainda não acabou, tá? Eu estava comparando somente essas três. Ainda falta a gente ver o item D e o item C. Em relação ao item D, nós temos o benzeno, tá? Nós temos carbonos que fazem dupla, e no caso de carbonos que fazem dupla, nós temos a geometria trigonal plana, tá? E a geometria trigonal plana, ela tem um ângulo de 120 graus, que é justamente o ângulo do hexaedro. Então, o benzeno ele é extremamente estável, né? Ele está numa situação bastante confortável. Aliás, por isso que é comum a gente ver benzeno na química, né? Justamente porque é uma molécula extremamente estável, extremamente confortável, ela não vai reagir com facilidade. E o item C, pessoal? O que acontece no item C? Nós temos um cubo. A gente sabe que o ângulo do cubo é 90 graus. Só que olha só, né? E as ligações são simples. O ângulo ideal seria 109,5, tá?
Só que no caso do item C, se a gente comparar, por exemplo, com o item E, que é o outro extremo, tá? As duas é desconfortável. O ângulo ideal seria 109,5. Para formar o cubo, eu teria que fechar esse ângulo para 90, né? E para formar o heptaedro, eu teria que abrir, né? Mas qual que vai ser pior? Na verdade, o que vai mais gerar tensão é a alternativa C, porque é o seguinte, pessoal. No item E, né, nós vamos gerar tensão somente em duas ligações, né? Aqui nós temos o carbono, então nós vamos ter que abrir aqui, ó, para ligar num carbono e no outro. Então a gente vai gerar tensão somente em duas canetas, em duas ligações. Enquanto na alternativa C, tá vendo que esse carbono aqui, ó, ele vai se ligar a outros 3 carbonos? Isso vai gerar uma tensão em 3 canetas. Então eu não tenho que fechar somente uma, eu tenho que fechar 3 canetas. Eu vou gerar uma tensão muito grande para conseguir fazer que o ângulo ideal, que era 109,5, caia para 90 graus. Tá? Então a molécula que tem mais tensão é a alternativa C. Tá? Então eu expliquei de uma maneira um pouco mais elaborada, até um pouco mais complexa, mas eu trouxe detalhes para vocês, né, de por que a resposta seria a alternativa C. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, lembra de curtir o vídeo, lembra de se inscrever no canal e qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu tentarei responder. Até a próxima, pessoal!